Para começar, qual é a função, entre aspas, eu não gosto de falar em função do ponto de vista evolutivo, mas o que geraram, que fatores geraram essas diferenças? Entendeu? Então essas diferenças entre seres humanos, elas têm a ver, uma com a distribuição dos seres humanos. Os seres humanos chegou em tudo quanto é canto. Né? Então você, simplesmente pela distância, e a distância de você ter pessoas que não vão mais se encontrar para reproduzir, faz com que diferenças genéticas que aconteceram numa população não cheguem na outra. Então, simplesmente isso já acontece de fazer um isolamento, é evolução one-on-one. Né? Você chega lá e fala, tá, beleza, né, tá separado e acabou. Então, só isso já seria o suficiente para explicar. É possível que, por exemplo, a cor do olho tenha surgido dessa maneira. Não tem, aparentemente, nenhuma vantagem evolutiva do ponto de vista de sobrevivência na cor do olho. Então, é provável que tenha sido seleção sexual / o que a gente chama de deriva genética, né, que seria justamente esses efeitos, né, que não tem a ver necessariamente com seleção natural, né, de evolução. Simplesmente não encontrou mais, surgiu num canto, não surgiu no outro e tá lá, né, uma evolução neutra. Outro aspecto é assim, a gente eventualmente não consegue enxergar a diferença entre os tigres, mas não quer dizer que elas não existam. Né? Então, às vezes, você não enxerga. É que nem a gente fala de oriental. É que nem quando a gente fala do oriental, que é tudo igual. Eles falam isso da gente. Você sabe, né? Os orientais falam isso da gente. Né? E mesmo pessoas que para nós são muito diferentes, a menos que você tenha, por exemplo, sei lá, um cabelo muito comprido ou muito curto, ou sei lá, um cabelo branco, cabelo preto, dependendo da situação, eles literalmente não sabem quem é quem. Então, tudo tem a ver com o distanciamento que você tem. Quando você vai estudar os tigres, né, você vê que eram 8 subespécies originalmente. Hoje acho que umas 3 já estão extintas, mas você tinha 8 subespécies de tigre. Essas subespécies têm diferenças substanciais. Só que essas diferenças não têm a ver com uma mudança muito drástica em algumas características muito relevantes. Essas características muito relevantes têm a ver com seleção natural. O tigre, para sobreviver, ele tem que ser listrado, ele tem que ser meio alaranjado. Não é que ele tem que ser, mas tipo, ele sobreviveu melhor sendo assim e não teve pressão para mudar. Né? E ele tem que ter proporções ali meio similares. Tá? Isso é o que o tigre precisa para sobreviver, entendeu? E os ambientes que ele frequentava na Ásia, né, porque o tigre é um animal restrito à Ásia, eram ambientes florestados. Né? O tigre mais diferentão, que é o que vive em taiga, que é o tigre siberiano, que vive mais para o norte, mas ainda assim é um ambiente florestado. Né? Então, não houve pressões seletivas tão grandes assim para ter uma mudança tão grande. O máximo que tem é aquele tigre albino que fica branco e ele consegue sobreviver nos espaços mais ao norte, do mesmo jeito que um urso polar consegue sobreviver quando está no Ártico. Né? Então, é o máximo que você tem de diferença. De resto, o ambiente não é tão diferente assim. O ser humano não. O ser humano chegou em tudo quanto é lugar. O ser humano ocupou a África toda, que não é tudo a mesma coisa. Você tem a floresta do Congo, você tem o deserto do Saara, você tem o Kalahari lá embaixo com como é que se fala? A savana lá do meio da África do Sul. Uhum. Aí o ser humano ocupou a bacia amazônica, ocupou os pampas gaúchos, ocupou as montanhas rochosas nos Estados Unidos, ocupou toda a América Central, as ilhotas do meio do Pacífico, lá que tem coisa. O ser humano chegou em tudo quanto é lugar. Essas diferenças anatômicas, elas iam surgir naturalmente por causa da amplitude. Os tigres não tiveram isso. Agora, o impressionante com relação ao ser humano é que o tempo em que essas diferenças aconteceram foi muito curto, né? Tanto é que foi curto que, geneticamente falando, nós somos muito parecidos, né? E se você rompe o isolamento, né? Então, todo esse isolamento de milhares de anos, não sei o quê, se você pega um negro, um asiático, um europeu, enfim, eles reproduzem entre si, né, e geram, né, a mestiçagem, em 4 gerações sumiu toda a diferença. Ô, Pirula, tem mais uma aqui, na verdade é um elogio, não é uma pergunta. O coelho pré-cambriano. Falou, Pirula é gente boa demais, não me surpreende nem um pouco ele ter feito